Os juízes eleitorais terão poder de polícia durante as eleições municipais para coibir eventuais propagandas irregulares. O poder de é uma atribuição administrativa que permite aos magistrados que possam agir de forma preventiva e repressiva durante a campanha. Dessa forma, os juízes designados pelos tribunais regionais eleitorais vão poder agir imediatamente para garantir a lisura do processo. A regra dá poder de polícia ao juiz sobre propaganda eleitoral específica relacionada às candidaturas e também ao contexto da disputa. Luiz Fernando Pereira, que é advogado especialista em direito eleitoral e ex-coordenador geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, falou sobre esse assunto. Vamos ouvir. O poder de polícia é o poder que tem os juízes eleitorais de atuar independentemente de provocação. Na justiça comum, o juiz só decide se for provocado pelas partes, pelo Ministério Público. Na Justiça Eleitoral, não. O juiz pode atuar de ofício, sem provocação. Isso está no artigo 249 do Código Eleitoral de 65 e já estava no primeiro Código desde 32. Portanto, o poder de polícia existe há muito tempo. Se o juiz eleitoral, numa cidade do interior, flagra que há um cavalete de propaganda eleitoral fora das regras, ele pode retirar ou mandar retirar, independente de uma ação judicial que tenha sido proposta pelo Ministério Público ou por qualquer dos outros candidatos ou partidos. Além disso, uma nova resolução do Tribunal Superior Eleitoral prevê que as decisões de juízes eleitorais sobre conteúdos publicados na internet estejam alinhadas com as diretrizes estabelecidas pela Corte. Nos casos de propaganda eleitoral virtual, por exemplo, o juízo eleitoral poderá determinar a imediata retirada de conteúdo da internet que esteja em desacordo com as regras eleitorais. O poder de polícia atribuído aos juízes eleitorais, entretanto, não permite a aplicação imediata de uma multa, por exemplo. Para isso, um relatório de fiscalização da propaganda deve ser elaborado e enviado ao Ministério Público Eleitoral, que é o responsável por ajuizar ações que podem resultar em multas ou até mesmo em uma futura cassação do registro por abuso de poder. É isso, o doutor Luiz Fernando Pereira, que é um craque em direito eleitoral, já explicou exatamente o que é isso. Eu vou dar um outro exemplo recente, foi o que um juiz de São Paulo fez com o Pablo Marçal lá na capital paulistana, né? Retirou aí algumas redes sociais dele do ar. Então isso é o poder de polícia, quando o juiz não precisa ser provocado. É quando o juiz age de ofício, ele vê algo errado e já pode agir. Isso é necessário, sempre foi assim, para o bom funcionamento das eleições, porque o tempo é muito curto. Então, se você ficar burocratizando demais, você não consegue dar solução aos problemas a tempo de que eles não causem impacto nas eleições, caso eles existam. Agora, o que me preocupa é esse clima policialesco. Esta questão do juiz ter poder de polícia durante as eleições é correta e sempre foi assim. Mas o clima policialesco me incomoda e, infelizmente, não vem de hoje na justiça eleitoral. É claro que tem candidato que ultrapassa os limites, que é folgado, que faz o que não deve, que abusa, e eles têm que ser coibidos. Mas o que não podemos ter na justiça eleitoral é esse clima perseguitório, né? Tudo é errado, né? Há pessoas más ali que fazem coisas más e nós, como os olhos da sociedade atenta à democracia, temos que impedir esses homens maus. Não, há que ter parcimônia, há que se agir só quando é estritamente necessário. E aí que eu quero terminar, há de se investir em educação, em conscientização. Punição por sempre não resolve. Eu sinto falta na justiça eleitoral, aquela boa justiça eleitoral que orienta, que faz fóruns, que quer mostrar esse é o caminho certo, ao invés só de ter poder de polícia. E esse poder de polícia, você trouxe muito bem o exemplo da questão de São Paulo, Mark, mas nós temos também recentemente o exemplo do que aconteceu na relação do Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Alexandre de Moraes, no exercício desse poder de polícia, aquela denúncia apresentada, né, aquelas informações apresentadas pela Folha de São Paulo, de que você muitas vezes, um excesso de poder pode eventualmente desvirtuar. Então, a reflexão da importância, e ele é de fato importante, agora tem que ser colocada algumas balizas. Você disse esse clima persecutório que muitas vezes acompanha Brasil afora, veja.
O exemplo que a Folha trouxe mostrou uma relação exagerada do uso dos poderes ali da Justiça Eleitoral, aconteceu em nível nacional. Eu fico imaginando como eventualmente alguns municípios menores, alguns outros polos menores, talvez a distorção ideológica pode levar a alguns grupos serem mais atuados, né, provocados, alguns grupos mais punidos, inclusive investigados do que outros. Então é importante que o legislador, que muitas vezes se incomoda com a maneira como o judiciário, tanto no campo eleitoral quanto no campo civil, criminal, atua, consiga enxergar maneiras de aperfeiçoar esses instrumentos, Mark, porque é importante que a justiça eleitoral seja célere, mas ela não pode ser desbalanceada ou pesar mais para esse ou para aquele, porque isso sim leva à injustiça, e no campo eleitoral muitas vezes é irrecuperável, né? Passado o processo, passado o pleito, você não consegue retroagir.